Vivemos nesse momento, nesse domingo, a festa da apresentação do Senhor. E toda a liturgia então se converge, se volta para esse momento um tanto quanto significativo, por isso nós o festejamos, já que também ele está incluído nesse ciclo do Natal. Como no início da celebração nós dissemos, logo após 40 dias do Natal, do nascimento de Jesus, nós então celebramos essa festa, aonde o Senhor é apresentado no templo, cumprindo-se então aquilo que nós escutamos na primeira leitura, vindo do profeta Malaquias, que vai falar justamente que o Senhor se colocará no meio do seu templo. O contexto desse profeta é que o povo, embora estivesse na cidade do Senhor, em Jerusalém, estivesse estabelecido, o templo estivesse tendo os sacrifícios e os rituais necessários, o povo acabou caindo um pouco no automatismo, numa fé automática, acabou caindo naquilo que hoje nós chamamos de uma certa frieza espiritual, um tanto quanto distantes. E quanto mais eles caíam nessa frieza, nessa indiferença, as coisas iam se perdendo o valor da aliança com Deus, perdendo o valor do templo, perdendo-se ao caminho, deixando que outros pensamentos e outras motivações adentrassem a vida do povo de Israel. O povo estava desanimado, achando que Deus já não respondia mais eles, já não falava mais ao coração deles. É diante dessa situação, então, que o profeta Malaquias vai dizer: não é preciso desanimar, não é preciso viver uma fé automática, não é preciso achar que Deus está demorando a nos responder, porque Ele mesmo se colocará dentro do templo e se manifestará. Isso mostra para nós, talvez, um grande ensinamento. Nós também, em algum momento da nossa vida, achamos que Deus está demorando, achamos às vezes que Deus está não olhando as nossas situações, achamos que Deus está distante das nossas orações ou dos nossos pedidos, pensamos, como esse povo, que Deus já não responde mais ao que precisamos, e acabamos caindo no desânimo, acabamos caindo também naquela realidade de automático, rezamos porque temos que rezar, vamos à missa porque temos que ir, acostumamos com as coisas, mas não a vivemos mais com intensidade. E o profeta então vai dizer: não, o Senhor vai se colocar no meio de vocês, não desanimem, não percam a fé, não tratem as coisas de Deus de qualquer maneira, porque Ele vai se colocar no meio de vós para purificá-los. E aí então, nós temos um outro momento. Deus, Ele se coloca no meio do seu povo para purificar aqueles corações indiferentes, frios, distantes, automáticos. Deus vai se colocar no meio daquele povo para purificar o coração deles, de tal modo que vai tirar, arrancar do coração deles aqueles pensamentos errados, aquele distanciamento e aquilo que eles traziam como uma experiência de demora da obra de Deus. Não, Ele vai se colocar no meio de nós para nos purificar. E a forma com que Malaquias traz essa purificação é muito bonita. Ele fala que Deus vai nos purificar tal como se purifica o ouro e a prata. É isso que nós lemos na primeira leitura. O Senhor vai nos purificar tal como se purifica o ouro e a prata. Como se purifica o ouro e a prata? Se você chegar até um ourives, alguém que trabalha com ouro e prata, e perguntar para ele assim: como você sabe que esse ouro e essa prata já estão purificados? Como que você sabe que chegou o ponto certo e que já não precisa mais submeter esse ouro e essa prata ao fogo, porque eles já estão prontos? Ourives vai te responder: quando eu coloco o ouro e a prata no fogo, eu vou incandescendo esse fogo, ou seja, fazendo ele se tornar forte, até esse ouro e essa prata derreter.
E depois de um tempo em que ele está no fogo, eu vou vendo ele. Mas e como você sabe que ele está pronto, que ele está purificado? E o ourives vai te responder: quando eu consigo olhar para ele e ver o meu reflexo nele. Quando eu consigo olhar para o ouro e a prata e ver que ele está me refletindo, aí eu sei que ele está purificado e ele está pronto. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Olha como o profeta fala que Deus vai nos purificar. Deus vai nos purificar até conseguir ver a imagem dele em nós. Deus vai nos purificar até Jesus conseguir enxergar a imagem dele na nossa vida. Até ele conseguir ver que nós somos capazes de refletir a sua presença. Isso tem muito a ver conosco. Às vezes, em algum momento da nossa vida, Deus está nos purificando. Em alguma situação, em algum problema, numa doença que chega, num problema familiar que nós atravessamos, numa situação difícil que às vezes passamos dentro do serviço, é um jeito que Deus tem de nos purificar, de arrancar de nós as impurezas e refletir a sua presença em nós. Por isso, talvez o problema que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, não é simplesmente mais um problema, não é simplesmente mais uma dificuldade, mas é um jeito que Deus está usando para te purificar, para extrair de você as impurezas, para arrancar do teu coração os pensamentos errados, para tirar de dentro de você a frieza, para expurgar de você toda e qualquer situação que tem causado o orgulho, a arrogância, a prepotência. Deus vai nos purificando através talvez de uma situação difícil, de uma doença. Eu me recordo às vezes atendendo pessoas, indo na casa dos enfermos, rezando com as pessoas nos hospitais. Eu me recordo muito disso. Às vezes aquela pessoa, ela vive num grau de orgulho, ela vive talvez num grau de arrogância, ela acha que ela não precisa de ninguém. De repente cai doente numa cama. E ali ela precisa de alguém para dar banho nela. Ela se expõe, ela se deixa levar, é um momento talvez difícil. Como que é difícil você depender dos outros? Como que é difícil você depender de alguém até para te limpar? Como que é sofrido isso? Mas às vezes é um jeito que Deus usou de ir purificando aquela pessoa, até ele conseguir enxergar a imagem dele nela. Deus, às vezes, nós sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bom, que Deus é compaixão, mas nós não podemos esquecer que porque Ele nos ama, Ele nos quer santos, Ele nos quer referindo e refletindo a sua imagem. Como que é difícil às vezes, atendendo um enfermo, a gente escuta ele falar assim: essa doença me tirou até a dignidade, essa doença me tirou tudo que eu tinha. Hoje eu sei que eu preciso dos outros, hoje eu sei que eu preciso da ajuda das pessoas. Essa situação fez eu entender que eu não sou Deus, que eu preciso da misericórdia de Deus. São as purificações, são os fogos que eu e você somos submetidos, são os fogos que eu e você somos purificados. Por isso, esse Deus que se coloca no meio de nós, que vem ao templo e se apresenta no meio de nós, Ele vem com uma função: nos purificar. E nós então compreendemos que as dificuldades e os problemas que às vezes nós passamos, são o jeito que Ele tem para trazer a purificação do nosso coração. Então não reclame quando as coisas estiverem difíceis, ou quando você estiver passando por uma dificuldade. Não reclame, mas entenda que Deus está usando daquilo para purificar o nosso coração, para tirar o que não presta de dentro de nós, para realizar a sua obra. Por isso que a segunda leitura vai dizer que Ele veio no meio de nós, se fez um de nós,
caminhou no nosso meio. A carta aos Hebreus vai dizer isso. Ele manifestou-se no meio de nós. E Ele manifestou para purificar o nosso coração, para deixar eu e você capaz de refletir a imagem de Jesus. E aí entra então o evangelho que nós ouvimos, que é especificamente o momento da apresentação do Senhor. E aqui nós aprendemos também muitas coisas. José e Maria vão ao templo. Eles levam Jesus para ser apresentado, porque essa era a lei de Moisés. Todo menino deveria ser levado e apresentado ao templo e resgatado. Eles levam então um casal, um par de pombinhas, que inclusive, se você prestar atenção no nosso altar aqui do lado, elas estão ali embaixo, representando justamente esse momento, esse par de pombinhas que era a oferta que se fazia do povo pobre. Aqueles que tinham condição levavam cordeiros, levavam cabritos, mas os pobres levavam um casal de pombinhas. Ou seja, ali já se manifesta que José e Maria eram um casal dos pobres de Deus, aqueles que dependiam de Deus. E eles vão ao templo conforme a lei. A primeira coisa que eu e você entendemos: José e Maria eram obedientes à lei, à palavra de Deus. José e Maria eram obedientes àquilo que Deus havia dito na sua palavra. Por isso, nós aprendemos na apresentação do Senhor que nós também precisamos ser um povo obediente à palavra. Que tal como José e Maria, eu e você precisamos buscar seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu, como José e Maria, precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus determina sobre nossa vida. Não podemos ser só meros ouvintes da palavra. Nós viemos até a missa, escutamos a palavra de Deus, mas no dia a dia nós deixamos ela vazar, escorrer de nós. José e Maria quer nos ensinar a obediência. Obedeça. Quem obedece não erra. Quem obedece não se perde. Quem obedece não se desvia. Busque a obediência. Busque a vontade de Deus. Segunda coisa que nós percebemos nessa palavra: quando eles vão ao templo, eles encontram ali um velho, a palavra ainda usa esse termo, né? O velho Simeão e a profetisa Ana, cujo próprio texto diz que fazia 84 anos que ela ficava no templo, esperando o dia da presença do Senhor, o dia que ele seria apresentado, que ele se manifestaria. Nós temos então duas pessoas: Simeão, o velho Simeão, e a profetisa Ana, que fazia 84 anos que estava no templo. O que nós aprendemos com esses dois? Pense bem. Você já parou para pensar se naquele dia Ana tivesse falado assim para ela: não, hoje eu estou com dor de coluna, hoje eu não vou no templo não, hoje eu estou cansada, limpei a casa, estou fatigada demais da conta, hoje eu não vou mexer com ir no templo não. Ela tinha encontrado com o verbo feito carne, ela tinha encontrado com Jesus menino naquele dia, sim ou não? Não. Você já pensou se o velho Simeão tivesse falado assim: hoje eu quero dormir até mais tarde, hoje eu estou cansado, eu fico no templo toda semana, hoje não, hoje eu quero pôr minhas pernas para cima, assistir um programa na televisão, fazer alguma coisa. Ele tinha encontrado com o menino Jesus e visto o cumprimento da promessa, sim ou não? Claro que não. Então o que se mostra ali? Esses dois, mesmo de idade avançada, mesmo com todas as complicações que essa idade avançada traz para a sua vida, eles não deixaram de esperar a promessa de Deus, eles não deixaram de ir ao templo, eles não deixaram de buscar o Senhor no templo. Se eles tivessem naquele dia usado de alguma desculpa, eles não veriam o Senhor Jesus no templo,
não veriam a apresentação dele naquele dia. O que eu quero dizer com isso? O que essa palavra ensina? Que eu e você precisamos de algo chamado constância, perseverança. Foi por causa da perseverança de Ana, que fazia 84 anos, que todo dia no templo. Foi por causa da perseverança de Simeão, que todos os dias ia no templo, que não usava de desculpas para não fazer. É que naquele dia eles encontram o menino Jesus e têm o cumprimento da promessa em sua vida. Eu e você também precisamos disso, de perseverança. Às vezes nós rezamos e achamos que já fizemos demais. Nossa, já está bom, hoje eu já fui na missa, graças a Deus. Tem até os que falam isso. Não, eu vou na missa hoje cedo para ficar livre depois. Como se a missa fosse um peso, como se ela fosse uma dificuldade, como se eu já tivesse cumprido a minha obrigação e já está bom demais da conta. Não, a constância, a perseverança, não desiste. Mesmo que a idade avançada de Ana e de Simeão sobrepôs sobre eles dificuldades, eles não desistiram. É a mesma coisa nós, mesmo que venha dificuldades, mesmo que venham problemas, mesmo que venham situações difíceis, mesmo que o dia seja corrido, eu não vou deixar de buscar a Deus, eu não vou deixar de buscar a sua presença, eu não vou deixar de buscar a sua vontade. Por isso hoje, quando nós celebramos a apresentação do Senhor no templo, vamos pedir também essa graça. Senhor, me faz obediente e me faz constante, me faz perseverante. Eu quero encontrar com essa luz que é o Senhor. Eu quero encontrar com essa luz que ilumina a minha vida. Ali no templo, Jesus não é só apresentado, mas Ele é revelado. Por isso mesmo, hoje nós aqui no templo temos essa oportunidade de encontrar com o Senhor. Por isso nessa liturgia vamos pedir, Senhor, que eu consiga entender que cada situação que eu estou passando é um jeito do Senhor me purificar, até a tua face ser expressa em mim. Senhor, me ajuda a entender que eu preciso ser obediente e perseverante, até a luz do Senhor brilhar sobre a minha vida. Professemos a nossa fé.